Olá, companheiros, muito boa noite. A gente está começando aqui mais um Uso Ela, conversa sobre cultura, aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês todos que estão nos assistindo aí. Bom, queria dar aqueles recados iniciais antes da gente passar aqui para o nosso debate. Dizer para você compartilhar o nosso link 24 horas, ou melhor, nosso link do programa aí no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Compartilhe com os seus amigos e também curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e contribua com a gente financeiramente, mandando seu superchat, mandando seu super sticker e se tornando membro assinante do canal. A partir de R$ 7,99 por mês, você se torna membro da Causa Operária TV. Você tem 5 níveis de membros diferentes para se tornar, até R$ 200 por mês você pode contribuir conosco. É muito importante essa contribuição que você dá para o nosso canal, né? Uma contribuição mensal que nos ajuda aí a fortalecer, a melhorar cada vez mais a nossa programação. Hoje estou aqui junto com o companheiro Kaká. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Vamos para mais um programa hoje. Mais um programa. Hoje a gente está sem o Vicente, que está num compromisso, está numa conferência, né? Mas talvez ele entre aqui um pouco mais tarde, né? Bom, o assunto da semana, dos dias aí que passaram, foram os atos do dia 2 de outubro, né? Nós tivemos aí o 7º ato organizado pelo Movimento Fora Bolsonaro. Aconteceram aí cerca de, acho que mais de 300 cidades no país e no exterior. Mas o que ficou gravado, né, marcado desse dia 2 de outubro, né, foi justamente o fracasso da manobra da esquerda frente amplista, né, a esquerda frente amplista, essa composta aí principalmente pelo PSOL e pelo PCdoB, né, mas também por setores aí da direita do PT e até grupos aí que orbitam em torno do PSOL, como por exemplo o PCB e a UP, embora eles não admitam que sejam frente amplistas, né? O fato é que a posição deles é uma posição pró-frente ampla, direta ou indiretamente. E eles tentaram enfiar novamente, né, enfiar a goela abaixo da manifestação a direita golpista, dessa vez fazendo aí um super esquema, né, para garantir a participação da direita. Contrataram aí um trio elétrico, né, um trio elétrico aí que
custa um valor, a gente deu uma pesquisada, o trio elétrico custa R$100 mil, é um trio elétrico usado, inclusive já que a gente está no programa de cultura, vale a pena a curiosidade, né? É um trio elétrico usado nos grandes shows abertos, né, do Carnaval de Salvador, daqueles blocos grandes que tem em São Paulo no Carnaval, né? São aqueles trio elétricos que tem camarim do artista, que é normalmente artista que não é artista ralé, digamos assim, é artista daqueles que ganham grana, né, que é artista famoso para ficar no camarim, todo o seu conforto, né, o trio elétrico tem uma potência grande aí para dezenas de milhares de pessoas, né, suporta aí vários canais de som, várias pessoas em cima, etc. Contrataram esse trio elétrico gigantesco, puseram aí segurança em torno do trio elétrico, puseram grade, montaram um sistema para enfiar a goela abaixo da manifestação. O PSDB, o PSB, o Cidadania, o Paulinho da Força, com a Força Sindical, né? E o personagem, né, muito interessante, o mais importante de todos, Ciro Gomes, né, que foi devidamente vaiado, né? E o fracasso, ele foi proporcional ao tamanho da operação que eles fizeram, né? Montaram uma operação gigantesca para impor a direita nos atos, e isso daí não foi o suficiente, né? O Ciro Gomes saiu de lá vaiado, o PSDB saiu de lá vaiado e o pessoal tacando lixo nele, o Paulinho da Força, ninguém deixou eles falarem, ninguém deixou ele falar, também foi vaiado. No final do ato, quando o Ciro Gomes estava descendo aí desse trio elétrico, aí, é esse o trio elétrico que, ou pelo menos é um modelo parecido, né, com o que foi usado lá. Quando o Ciro Gomes estava indo embora com correndo aí pela porta dos fundos, militantes do PT e da CUT partiram para cima e tudo mais para vaiar, deu uma confusão lá, e a operação foi totalmente fracassada, né? Eu destaco aqui, antes da gente entrar justamente no que a gente quer falar, antes de eu guardar uma surpresinha, né, o problema da participação dos artistas no ato, mas antes de falar sobre a participação dos artistas, eu queria até que o Kaká comentasse o papel da nossa bateria, né? Nós tivemos lá a bateria Zumbi dos Palmares, tocando embaixo do carro de som, e o trio elétrico parece que não foi o suficiente para calar nosso barulho e as nossas vaias, né, Kaká? Não, a bateria, cada manifestação que passa se mostra aí uma iniciativa acertada da nossa parte, né, a gente criou um órgão que agrupa aí pessoas que estão interessadas em que a sua voz seja ouvida, né, e nesse caso aqui, estavam interessados em não ouvir a voz de determinados palhaços aí. A bateria, ela teve um papel fundamental junto com uma galera que estava ali na frente do caminhão de som, nessas vaias aí. Inclusive quero parabenizar os companheiros, tocaram muito bem nesse último ato, estava tudo maravilhoso, e a gente, inclusive, já vou dar um spoiler aqui, que a tendência é a bateria aumentar para as próximas manifestações, porque uma coisa que é engraçada é ver assim que, tipo, eles que estão fazendo a manobra, eles deram o máximo, né? Eles foram, esse caminhão de som aí, né, o trio elétrico Demolidor, ele é um caminhão de som que eu acho que ele é o maior caminhão de som que tem no Brasil, e é um dos maiores no mundo, né? Ele tem 343 mil watts de potência, amplificadores refinadíssimos, importados, caixas de som, muitas caixas de som, e assim por diante, né? Então, assim, para passar disso daí, eu nem sei se é possível, mas para a gente expandir o nosso trabalho, né, e fazer, e assim, aumentar o nosso poder de fogo, é 2 palitos. A gente está longe de chegar no que seria assim o limite do que a gente consegue fazer. Então, isso aí fica até como um convite para os companheiros que estão assistindo e vão assistir esse programa. Se inscrevam na bateria Zumbi dos Palmares. Vamos aumentar essa bateria, porque dia 12 de novembro ou 15? Acho que é 15, né?
15 de novembro, vai ter outro ato, e a gente precisa ir lá, porque esse mesmo trio elétrico vai estar lá, só que a gente precisa ir com o dobro de bateria. A gente precisa levar a bateria para lá, e assim, esse escarcéu que a gente conseguiu fazer nessa manifestação, a gente tem que fazer dobrado, triplicado na próxima. Eu acho assim que é um precedente muito favorável para nós, né? A bateria, ela teve um papel de destaque, né? Não foi a primeira vez que a gente teve uma iniciativa tão bem sucedida com a bateria, a gente já teve em outras ocasiões aí a bateria também servindo para juntar as pessoas e também para protestar aí contra essas sacanagens no caminhão de som. Mas assim, nesse ato aqui foi um instrumento fundamental e a gente precisa crescer ela, até porque, por mais que tenha sido bom, né, nunca é suficiente, a gente precisa de mais e mais. Então eu convido o pessoal que tiver aí, né, tiver interesse em participar com a gente, saiba que na Bateria Zumbi dos Palmares tem espaço para todo mundo. Você que não sabe tocar, mas tem disposição de aprender, a gente ensina. Você que já sabe tocar, entra no esquema com a gente. Você que não sabe tocar, mas assim se acha um verdadeiro inimigo do ritmo, não consegue tocar nada, não toca nem campainha, aparece lá para ser cantador da bateria, para vaiar o Ciro Gomes, para vaiar o Paulinho da Força. Todo mundo tem lugar na Bateria Zumbi dos Palmares, nem que seja para segurar uma bandeira, ajudar o pessoal a segurar um megafone. A gente tem espaço lá e a bateria precisa de gente, a gente precisa crescer essa iniciativa, que é uma iniciativa que eu vejo inclusive que ela impulsionou na esquerda um ímpeto para melhorar as baterias, que eu sempre vi que as baterias da esquerda são muito fuleiras, e agora o pessoal tem tido um trabalho a mais para tornar elas de melhor qualidade, tudo. Achei inclusive interessante uma bateria do PT no ato do dia 7 de setembro, que estava atrás da gente lá, que estava fazendo um trabalhinho interessante também. Então eu vejo assim um pouco que a nossa iniciativa incentivou aí outros agrupamentos a terem baterias de maior qualidade, né? Que são coisas que efetivamente eu acho que, em primeiro lugar, aumentam assim a força de quem está lá embaixo, né? Porque nesse ato a gente viu o caminhão de som, ele virou uma ditadura contra a base do ato. A direção, ela não tem mais, ela não representa os mesmos interesses da base. Ela está contrariando. A operação toda do caminhão de som foi para tentar meio que censurar a base da manifestação e tratar o pessoal que nem gado. E essas baterias, megafones, entre outras coisas, elas são formas de quem está lá embaixo, de quem está lá no chão, que veio, que está, né, estaria, como o pessoal gosta de falar, construindo o movimento de verdade, né? Esse pessoal tem a oportunidade aí de contrariar essas patifarias, de ter voz dentro da manifestação e não ficar sujeito aí àquela ditadurazinha que o pessoal estabelece ali no caminhão de som, onde não sobe nem a imprensa de quem eles não querem que suba, né? A questão assim, não é que você não vai falar no caminhão de som. Se depender, o caminhão de som você vai ter todas as falas atacando você e você não vai poder nem tirar foto de quem tá falando de lá de cima. A gente viu nesse ato aí gente do Ciro Gomes lá cuspindo nos manifestantes. Tivemos aí esse fenômeno. Isso aí é crime contra a saúde pública na situação atual que a gente está. O cidadão foi cuspir nos manifestantes. E o companheiro Antônio Carlos falou uma vez, teve o direito a falar uma vez logo no comecinho, enquanto organizações como o PCdoB falam aí 5, 6 vezes usando bandeiras diferentes aí, né? Então, assim, quem tá lá embaixo já tá de saco cheio, e a nossa iniciativa da bateria, ela tá servindo a esse propósito de possibilitar aí que o pessoal que tá lá embaixo, a base do movimento, se expresse aí contra esse golpe que eles estão dando. E então, nesse sentido, crescer a bateria é uma tarefa fundamental. A gente, nesse último ato, se não tivesse a bateria, acho difícil que, por exemplo, a vaia ao Ciro Gomes tivesse sido tão sonora, assim, a ponto de ressoar na folha no mesmo momento que aconteceu, né? Então, assim,
Eu acho que é um instrumento que se manifestou aí muito necessário nas manifestações, e a gente está precisando crescer mais ainda, porque diferentemente deles, que já deram tudo que eles tinham para dar agora, né? Porque desse caminhão de som é daí para baixo, né? Porque não é garantido que eles vão conseguir ficar gastando aí essas fortunas que eles estão gastando nesses caminhões de som toda a manifestação. Claro, eles podem até fazer, mas o fato é que isso aí é o limite de onde eles conseguiram chegar, né? Mas para nós, o céu é o limite, né? A gente pode muito bem levar aí uma verdadeira mangueira lá para frente daquele caminhão de som lá e acabar com a farra desses palhaços aí que ficam levando Paulinho da Força, PSDB, Ciro Gomes, Rede, PSB e entre outros golpistas aí para falar na manifestação a contragosto da base. Vamos dar a voz para a base do movimento. E isso está sendo o papel que a Bateria Zumbi dos Palmares está tendo nesse momento. Dar o poder para a base do movimento, contrariar as patifarias dessas direções e operativas aí que estão dando golpe na praça. É isso aí, muito bem lembrado. E a produção preparou uma surpresa para todos nós, com o vídeo do Ciro sendo vaiado, mas antes até fazer um comentário sobre o que você falou, né? De fato, o rapazinho lá, contratado de Ciro Gomes, para fazer sei lá o quê, estava em cima lá do carro de som e cuspiu no pessoal, porque esse é o tratamento, entendeu? Quem conhece como funciona o movimento operário, é assim, a burocracia sindical, que fica assim com os patrões, ela trata os trabalhadores como lixo. Por isso que ele cuspiu no pessoal, porque o negócio dele é fazer acordo lá com político burguês, ficar na Câmara, no Congresso Nacional, lá na salinha do Congresso Nacional, com ar-condicionado, tomando cafezinho, que ele nem precisa se preocupar, inclusive que o cafezinho chega na salinha dele toda hora, você entendeu? Ganhar dinheiro para fazer política, esse que é o negócio. E o povo que está lá se manifestando, que carrega o piano, a gente que estava na rua toda semana, né, durante o ano de 2020 inteiro, junto com um monte de companheiros, esses aí para eles é lixo, né? Então, a bateria é importante porque, inclusive, impõe de uma maneira bastante, inclusive, assim, popular, né? Se impõe sobre esses... Porque, na verdade, quem são lixo são eles, né? O lixo é o Ciro Gomes, lixo é esse cara que cuspiu, lixo é essa mulher do Ciro Gomes que o pessoal falou que foi agredida, que, na verdade, não foi agredida coisa nenhuma. Lixo são esses caras, né? E quem, infelizmente, tem que dizer, e quem trouxe eles também são lixo, né? E aí, eu queria, então, aproveitar e chamar aí o vídeo, para o pessoal ter né, lembrar um pouco como foi, depois a gente volta aqui. E aproveitando o tema bateria, a gente podia até falar um pouco do carnaval, mas solta aí, produção. Do Partido Democrático Trabalhista! Vamos ouvir agora! Ciro Gomes! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Porque Bolsonaro
aí o pessoal não estava muito amigável com o Ciro Gomes, né? Que vocês puderam ver. Inclusive, eu queria dizer o seguinte, que a bateria Zumbi dos Palmares apareceu aí no The Guardian, né? A foto da bateria. Sucesso internacional nesse ato. E, bom, companheiros, vocês viram aí a bateria. Para participar, como o Kaká falou, é só falar com a gente. Está todo mundo convidado a participar, não precisa saber tocar instrumento. É só chegar, né? É só chegar também aqui em São Paulo, mas é só chegar também em Porto Alegre, em Florianópolis, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em João Pessoa, em Recife, em Salvador, em Brasília, e participar da bateria também nessas capitais. E a gente tem aí o plano de expandir o número de cidades com a bateria. Então, vocês estão convidados a participar aí da bateria Zumbi dos Palmares, inclusive que nós estamos preparando uma conferência nacional para o início de novembro, conferência nacional do Bloco Vermelho, em que haverá um encontro de todas as baterias de todos os estados Zumbi dos Palmares, e vai ser assim uma barulheira total, com cerca aí, pelas nossas contas, cerca de 200 ritmistas, né? Se juntar todas as cidades, não é isso, Kaká? Mais ou menos 200, né? Aí o bicho vai estremecer, São Paulo vai tremer. Quero ver só o carnaval dessa porra, como é que vai ser? Isso aqui vai ser lindo demais. Eu fico fantasiando, sabe? Eu vejo a bateria cresceu, tudo. Eu queria ver um ato nacional como aqueles que a gente fazia em Curitiba, levava as caravanas, ia todo mundo. Ou aqueles que eu lembro que teve aquele em Brasília, que teve repressão. Eu queria ver um ato nacional desses pra gente poder juntar todas as baterias. Eu queria ver quem que ia ser o palhaço que ia querer trazer essas patifarias aí, porque com 200 ritmistas, meu amigo, o mundo vem abaixo. Exato. Olha, deixa eu aproveitar aqui, Kaká, é o seguinte, você falou do carnaval, né? A bateria, ela não é, a gente não tá aqui, né, para perder viagem, né? Então a bateria, ela não existe só para os atos, para as manifestações. A bateria, ela cumpre o seu papel de bateria mesmo. Nós somos uma bateria de verdade. Nós não somos aquela farsa da esquerda. Então, no carnaval, nós estamos preparando também uma intervenção da bateria aí, né? E, por falar em carnaval, tem duas notícias interessantes aqui para se ligar, mudando um pouquinho de assunto. Já a gente volta lá na questão dos atos, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele ganhou o prêmio, essa semana ganhou o prêmio de sincerão da política nacional. Você pode chamar ele de abacalhado também, que é mais apropriado para um político direitista e burguês como ele, né? Ele diz o seguinte, ele falou que vai ter carnaval no Rio de Janeiro, sem distanciamento e sem redução de público. E aí, abre aspas, ele diz: eu seria o primeiro a desrespeitar, fecha aspas. Então, a gente pode ver que, independente da avacalhação aí da burguesia, que a burguesia é avacalhada mesmo, tudo indica que nós teremos carnaval ano que vem, e a bateria Zumbi dos Palmares estará, né, no carnaval. Nós vamos ter nossos blocos, nosso cordão, nosso baile de carnaval no Centro Cultural Benjamin Perret, né? Em São Paulo, também o Ricardo Nunes já anunciou que planeja o carnaval de rua no ano que vem e fez uma estimativa de 15 milhões de pessoas e sem restrições também. Agora, obviamente, né, como a gente não é nem hipócrita, nem cínico, nem nada, como é normalmente a imprensa capitalista, né? Lógico, se vai ter carnaval, não vai ter distanciamento social. Como é que você vai fazer carnaval com distanciamento social? Ou você tem carnaval, ou você não tem. Não existe esse meio termo, né? Então, a gente deve dizer aqui, tudo bem, nós podemos avaliar, né, se fazer o carnaval em 2022 é seguro ou não, né? Logicamente que eu não vou falar se é ou não é aqui, porque nesse momento aqui ainda tem muita gente morrendo no país, mas o fato é que também está tendo vacina, etc e tal,
E fato é que o povo está voltando a fazer tudo, né, na rua, normalmente, né? Então não vamos ser aqui da imprensa golpista, que é cínico, né, que ao mesmo tempo que ganha muito dinheiro empurrando o pessoal para ir trabalhar, etc e tal, fica fazendo demagogia na televisão. Mas é óbvio, se for ter carnaval, não vai ter distanciamento social, né? Isso daí é muito óbvio. Olha o tamanho, olha isso aí. Não sei exatamente. É isso aí em São Paulo, manja. Só sobrou o monumento da OTAC aí, fica ali na 23 de maio, perto do Centro Cultural São Paulo. Olha o tamanho. Obviamente que você não vai conseguir fazer um carnaval com distanciamento social. Ridículo isso daí. Não sei se o Kaká quer comentar sobre isso, mas deixa eu só agradecer aqui o Heraldo, que mandou um superchat aqui pra gente. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado aí pela lembrança. E sábado, se você estiver aqui no CCBP, estaremos aqui na análise política da semana. Participe aqui conosco. É isso aí, muito obrigado mesmo. Júlia Barreto também se tornou aqui membro, atualizou o status de membro aqui por 3 meses, mandou muito sério essa bateria. LC29 mandou um super sticker, o Sou Eu mandou um super sticker também. Muito obrigado, companheiros. O Rodrigo Silva também está aqui, um dos nossos ritmistas da bateria. O Osmar Rigotti também, muito obrigado. Muito boa noite. O ELG também está aqui. É isso aí, companheiros. Obrigado pela audiência. E é isso, Kaká. Vamos passar, então, para a seguinte questão, né? A bateria, aí vocês estão vendo algumas imagens de carnaval, né? Como vocês podem ver, em todas as cidades do Brasil, até mesmo nas pequenas cidades, é impossível fazer um carnaval com distanciamento social. Carnaval e distanciamento social são 2 palavras incompatíveis, né? Não existe isso daí. Mas vamos lá, né? Se tiver carnaval, a bateria Zumbi dos Palmares estará presente, né, em todas essas cidades que eu citei. Mas voltando para o ato, teve uma coisa muito interessante que aconteceu no ato, que chamou muita atenção, né, na hora lá durante o ato, né? No carro de som, né, como o Kaká falou, o PCO tem direito de falar uma única vez. Colocaram o companheiro Antônio Carlos para falar no início do ato, que é inclusive quando tem menos gente, porque a galera está chegando ainda. Eles sabem que o PCO não vai se submeter a falar o que eles querem, que o PCO vai falar do Lula, vai denunciar a direita, etc e tal. E é isso. Depois você não pode falar mais ninguém do PCO, não pode falar mais nada. E o resto do pessoal, ou a esmagadora maioria das pessoas que estiveram lá, né, você notou que havia um acordo para não falar a palavra Lula, não falar Lula presidente, não atacar os direitistas, nada disso, né? E mais ainda, tanto tinha esse acordo, como que ficava óbvio que tinha esse acordo, porque quando o povo lá embaixo gritava Lula presidente, etc e tal, os canalhas que estavam lá em cima, né, usavam o carro de som para abafar o grito do povo, chamando o Lula presidente. Né, o que mostra o esforço que eles têm para esconder o Lula da mobilização, para passar por cima da vontade da maioria da mobilização. Inclusive, teve uma pesquisa que o próprio Globo foi obrigado a anunciar, uma pesquisa feita por pesquisadores da USP, que mostrava que 78% das pessoas presentes na Paulista vão votar no Lula, 78%. Então, quer dizer, é uma ditadura você usar um trio elétrico daquele tamanho para abafar o que o povo está gritando, né? Quer fazer aliança com a direita, né? Bom, a gente critica, mas cada um é livre para fazer a merda que quiser. Agora, você ir lá e censurar o povo que está gritando na rua num ato, é ridículo, é um negócio absurdo, né? Mas é uma verdadeira ditadura, por isso também a bateria é importante. Aí está a nossa faixa do Lula presidente, governo dos trabalhadores. Mas o que acontece? Né? Nada pode sair tão perfeito, né? É igual o Garrincha falou, combinou com os russos, e nesse caso, os russos eram os artistas que eles convidaram para participar do ato, né? Justamente os artistas. E eu acho que não por coincidência, é mais difícil você chegar pro
é meio indelicado, né? Você chegar, ó, fulano, você vai cantar aqui, mas não fala do Lula, tá? É meio... Pega mal, né? Falar isso daí sei lá, pra presidenta da Uni, falar isso daí pro cara do Paulinho da Força, e nem precisa falar, né? Porque eles não vão falar mesmo do Lula. Agora, se eu falar isso pra um artista, pega meio mal, né? E aí, escapou do controle, né? Que eu me lembre aqui de cabeça, foi uma companheira que é cineasta, falar no carro de som, e ela citou, inclusive, vários cineastas que estavam no ato e tudo, e no final da fala dela, ela falou do Lula. Um grupo musical que cantou lá, inclusive que a bateria acompanhou, falou do Lula, estavam com o nosso adesivo do Lula. Né? Quer dizer, na verdade, é o seguinte, a participação desses artistas no carro de som, e o fato de que eles falaram do Lula, é a expressão também do que o povo pensa lá embaixo, né? Porque é exatamente isso. Como eles não são políticos, né, profissionais, como são os outros, como é o Boulos, como é o Ciro, como é o Freixo, todos que estavam lá, eles não, né, eles estão só expressando o que a maioria das pessoas querem, né, que é Lula presidente. Eu achei muito interessante isso daí e desmascarou também a manobra deles, né? Kaká, tá ouvindo? Henrique, Agora, você não estava me ouvindo? eu tava. Ah, Só tá, não. que você parou muito subitamente. Eu parei, mas foi Deu a aquela levantada de bola, sabe? O levantador que... Não, os artistas chamou a atenção, né? O grupo musical lá, inclusive, a vocalista do grupo musical era a Preta Ferreira. Aí a gente foi, a bateria acompanhou eles tocaram umas musiquinhas lá, né? E chamava até atenção, né? Porque você via, assim, que eles chamavam o Lula presidente e o pessoal tava na organização, ficava meio assim, né? Tipo, não, não, não. Eles abertamente... eu acho que a cineasta que foi lá, inclusive, quando ela terminou a fala com o Lula, o pessoal meio que correu, assim, pra tentar falar, não, 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 faz isso, não faz isso. É um negócio que... Assim, fugindo um pouquinho disso também, né? Só um caso engraçado foi depois que o Ciro Gomes foi vaiado, o Marcelo Freixo foi lá tentar apaziguar lá a situação e ele deixou escapar, né, no microfone. Quando ele foi falar no carro de som para tentar falar bem do Ciro Gomes, o microfone falhou e ele falou assim, deixou sair no som, né, do carro de som, deixou sair. Pô, me jogar na fogueira, já não basta me jogar na fogueira, agora sem som. Quer dizer, ele mesmo sabe, né, que é uma furada trazer o pessoal e que defender eles é uma furada. Isso aí chamou bastante atenção. Tudo. A gente teve também os indígenas que vieram na manifestação e também falaram em Lula presidente. E esses eram índios mesmo, eram índios, assim, você via. Eles foram, inclusive, introduzidos pelo índio da Intersindical, que falou que eles eram os parentes dele, tudo. Mas, assim, chamou a atenção que eles estavam lá e eles eram os índios mesmo, né? Porque, às vezes, o pessoal pinta uns quadros, assim, que não existem. Tipo, pegam um cara para representar os índios, mas ele não é índio mesmo. Você vai pegar, isso aí vai ser uma coisa muito comum. Então, tipo, nesse caso aí trouxeram uns índios lá e eles fizeram discursos muito sucintos e colocaram lá, Lula presidente, no final do discurso. Esses aí eu não via eles cortarem, até porque cortar o índio ia ser estranho, né? Tipo, o índio não deve estar por dentro do esquema, desse esquemão que eles montaram. Então, eu nem sei se eles imaginavam que o índio fosse falar isso daí. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eles não combinaram, né? Pegava meio mal, né? Combinar. Então, vamos ver o que acontece. E eles perdem o mundo. Você imagina se o carro de som fosse mais democrático, né? Como que não seria também? Todo mundo falaria do Lula.
Por isso que eles controlam o negócio daquele jeito e eles procuram aí colocar só os parceiros deles para falar, para evitar esse problema. Também o companheiro Jadir, né, do grupo Mistura Popular, não estava no trio elétrico principal, mas também estava tocando ali no Jadir, o Chico Pedro, né, eles são do Mistura Popular, também fizeram questão aí de levantar o problema da palavra de ordem de Lula presidente, né, e um outro camarada também que, não em São Paulo, mas em Brasília, faz questão aí, inclusive participa da bateria também, está sempre lá com o pessoal da bateria dos Palmares de Brasília, que é o Fabiano, trompetista, também sempre, afinal de contas, é a função dele, né, tocar a música do Lula, né. Tá sempre... Misturar o trompetista, o que ele ia fazer, né? Tocar a musiquinha de campanha do Boulos, tá ligado? Ele tá sempre tocando, ele não traiu suas raízes, né, e continua nos atos chamando aí o pessoal a defender a candidatura do Lula presidente. Então, isso daí é interessante da gente marcar, né? Bom, eu acho que sobre a questão dos atos, né, acho que fica essa conclusão, né? Eu acho que a gente decidiu destacar isso aqui porque os atos foram muito, é o que está sendo muito falado aqui hoje nesses últimos dias, né? Nós tivemos, inclusive, né, devemos aqui dizer, eu falei das vaias, né, mas eu não, digamos assim, parabenizei os companheiros da CUT e do PT que foram para cima aí do carro do Ciro Gomes no final do ato, que vale uma menção aqui também para parabenizar aí o pessoal que fez certo, foi lá, não leva desaforo para casa, né, porque o Ciro Gomes vive hostilizando o Lula, vive hostilizando a esquerda, e aí querem enfiar o cara no ato da esquerda, e querem que tudo corra bem. E aí, depois que acontece isso daí, você tem o Guilherme Boulos, a Sâmia Bonfim, o Jones Manuel e outros, né, que nunca saem em defesa do Lula para nada, né, foram lá e, não pode hostilizar em defesa da unidade, que feio, hostilizaram progressista coisa nenhuma. Ciro Gomes é um infiltrado, né, da direita no meio da esquerda aí para criar confusão mesmo, e é um funcionário aí da burguesia, um político direitista, e tem que parabenizar todo mundo que vaiou e o pessoal que foi atrás dele depois, e esse elogio todo ao Ciro Gomes, né, essa pressa em dizer que que não pode hostilizar o Ciro Gomes, e a lentidão, né, que contrasta com a lentidão desses mesmos em defender o Lula, né, mostra também o que está por trás de enfiar a direita nos atos, que é justamente esconder o Lula, né, fazer campanha aí para a terceira via, etc e tal. E os artistas que tiveram lá no carro de som, eles expressaram bem o sentimento do povo. Não é o sentimento do povo, né, não é unidade com a direita, mas é lutar contra os golpistas e lutar pela candidatura do Lula, etc e tal, né? Fica essa lição. Inclusive a produção colocou aí um print de uma matéria, né, com Lula, uma declaração do Lula aí sobre a cultura, né? E, de fato, isso aí aconteceu quando? 11 de julho, esse encontro aqui, o Lula teria feito essa declaração aí sobre a cultura, né, que vem sendo muito atacada também durante o golpe, vem sendo totalmente solapada. Quero aproveitar o momento aqui, só uma coisa, aproveitar dos atos, né? Queria fazer um comentário que é o seguinte: eu vejo muito quando a gente está nas manifestações, eu tô sempre lá na bateria, né? Eu apito a bateria.
Então, eu vejo que aparece muito, muito fotógrafo, cinegrafista, e por várias vezes eu vi, né, alguns registros da bateria. Nesse caso aqui, como a gente falou, né, a bateria apareceu aí internacionalmente no The Guardian, e teve um outro jornal também que apareceu. Agora eu não vou lembrar qual que é, né? Na Reuters. Mas teve mais um também, além desses dois, teve mais um também que eu sei. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: eu vejo sempre muitos cinegrafistas, fotógrafos, tirando fotos, gravando, tudo, mas eu raramente vejo esses vídeos. Eu sinto assim que eu vi menos vídeos do que vezes que eu fui gravado nessa bateria, entendeu? Então às vezes eu fico me perguntando para onde que vão parar esses vídeos todos. Um dos poucos vídeos assim profissionais que eu vi foi de uma reportagem da Telesur, quando a bateria estava surgindo ainda. A gente apareceu na Telesur, né? Mas assim, me chamou a atenção, né? Eu vejo que a gente é muito filmado, o pessoal tira muita foto, inclusive porque os fotógrafos eles acham uma coisa chamativa, né? Porque a bateria é organizada, uniformizada, grande, ela anda em formação nas manifestações. Então, tipo, eu gostaria de saber, né? E eu gostaria de fazer um apelo aqui a todo mundo que vai nos atos e vê a bateria lá em ação, né? E tira foto, tudo. Manda pra gente, tira uma foto, grava um vídeo, né? Eu queria ver mais essa interação que o pessoal tem com a gente, né? Eu vejo que muita gente se engaja, muita gente gosta, muita gente tira foto, né? Eu vejo muito fotógrafo tira foto, cinegrafista grava tal, mas eu raramente vejo os vídeos e as fotos, que é uma coisa assim, me leva a pensar até que estão escondendo o jogo da gente, porque chega lá na hora de postar o conteúdo e eles picotam a gente das coisas sempre, né? Mas assim, fica aí o apelo pro pessoal, né? Faça um registro de quando você estiver junto com a gente aí, também pra gente poder publicar isso nas nossas redes sociais e tudo, né? Aí a bateria na Reuters. Nessa foto aí aparece o companheiro Uriel, que estava em São Paulo, extraordinariamente. E a camisa da bateria tá ali também. Tal. Mas assim, como eu falei, gostaria de ver mais coisas das pessoas interagindo com a bateria, tudo nas redes sociais e tal. Eu acho muito legal quando eu vejo uma menção no Twitter, alguma foto que alguém tirou, um vídeo que alguém gravou, tudo. Eu acho muito legal, assim, de ver que a gente está deixando uma marca por onde a gente passa. Exatamente, para ficar bem lembrado, o pessoal pode mandar aí, porque a imprensa, como tudo, né, se depender da imprensa golpista, eles vão censurando aí, né? Vão nos censurando. O pessoal pode fazer os registros e mandar para a gente, ou então publicar aí, mencionar, como que fala? Marcar no Instagram, marcar no Twitter, sei lá, como no Facebook e tudo mais, a gente agradece, inclusive republica, né? Em agradecimento da pessoa. Bom, companheiros, a gente está chegando no final aqui do nosso programa. Eu queria novamente agradecer aí os companheiros que nos assistiram, né, desejar boa noite aqui para todo mundo. Daqui a pouco vai começar o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos, então fiquem ligados aí. O Cláudio Corbo entrou aqui no chat também, dizendo: abaixo o capitalismo e seus lacaios. Parabéns, companheiros do PCO, os dirigentes que vivem de dinheiro da política não escutam a nossa militância, nem nós sindicalizados, tá foda. É isso mesmo, é exatamente assim que funciona o comportamento desses, para quem conhece o movimento sindical, o comportamento desses que ficam ali em cima do trio elétrico, eles agem como uma burocracia sindical, né? Totalmente hostis ao povo, totalmente com os interesses, assim, totalmente em oposição aos interesses da maioria das pessoas que estão ali, dos trabalhadores, do povo, etc. e tal. Então, essa
É exatamente isso que o Cláudio Corbo falou. Tem mais uma matéria internacional aí com as fotos. Aparece a bateria aqui, eu não estou enxergando, mas é a foto do ato. E é isso. Vamos encerrando, Kaká. Suas considerações finais e boa noite. De consideração, só quero deixar de novo o recado, né, para quem quer participar da bateria Zumbi dos Palmares, pode entrar em contato. Não precisa saber tocar nem campainha. Todo mundo tem espaço na bateria Zumbi dos Palmares. Nesse link que está aí na tela, bit.ly/bateria zumbi, vocês conseguem aí ter acesso ao formulário de inscrição da bateria, né, onde vocês vão poder deixar lá uma breve descrição, tudo, algumas coisinhas e umas formas para a gente poder entrar em contato com vocês, assim, podendo integrar vocês nesse trabalho. A bateria está crescendo muito e ela cresce também na mesma medida que a importância dela cresce nos atos. E nesse ato ela foi com certeza um destaque. Em outros atos a gente conseguiu aí outros feitos importantes, né? Eu já destaquei aqui, por exemplo, da vez que a gente impediu aí a prisão de uma jornalista lá numa manifestação. Então, assim, a gente tem várias coisas em que a bateria contribui aí com o movimento, né? Fora o estímulo que ela está provocando aí dentro da esquerda de organizar baterias melhores, né? E como eu falei, a gente está aí dando a voz, a base desse movimento que está sendo silenciada aí por essas direções picaretas. Exatamente. Bom, então é isso. Queria agradecer os companheiros. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais Usuela, conversa sobre cultura, mais polêmicas da arte, da cultura. Fiquem agora com um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Não deixe de compartilhar aí o nosso vídeo, de se inscrever no canal e de contribuir financeiramente conosco. Né? Agradecer novamente todo mundo que assistiu, que participou aí do chat, e a gente então se vê no próximo Usuela, terça-feira, às 19 horas. Até mais, pessoal.
Tchau.